Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus, sabe aquela paz que preenche a nossa alma, que aquieta a tempestade dentro de nós? Eu desejo que ela venha sobre você agora e sobre toda a sua família. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior. Para vocês que ainda não me conhecem, que chegaram aqui agora, eu quero dar as boas-vindas a você e dizer que a partir de hoje você está na minha lista de oração. Todo dia, às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite, eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite, e você que tem acompanhado aí as últimas orações, você tem visto o quanto Deus tem feito, não é verdade? Eu quero agradecer aqui a pessoas que já me acompanham há muitos anos. Irmãos, isso mesmo, tem pessoas que já estão aqui há 5 anos, há 7 anos, olha... É tanta bênção para a gente contar, irmãos, do que Deus tem feito, que nós só podemos glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu estava aqui pensando uma coisa. Vocês já repararam que nós, cristãos, que estamos andando com Jesus, na quantidade de pessoas que nos pedem oração? Eu sei que não é só comigo que isso acontece, mas você aí que já declarou publicamente a sua fé, você que assume ser um cristão de verdade, as pessoas estão sempre pedindo oração, não é verdade? Aí a gente fala o quê? Ah, pode deixar, eu vou estar orando por você sim. Ah, sim, eu vou estar orando por você, pode ficar tranquilo. Só que, irmão, será que realmente a gente se importa com o sofrimento dos outros? Eu vou te falar uma coisa. Às vezes a nossa lealdade ela é testada, não nos momentos de calmaria quando tudo vai bem, mas sim quando o barco está afundando. E eu senti aqui no meu coração de compartilhar com você a história de um homem. Por sinal, ele tem um nome muito difícil, guarda esse nome aí, Onesíforo. Nome difícil, né? A Bíblia tem uns nomes assim que é difícil de memorizar, mas irmãos, eu estava lendo sobre ele e me veio uma mensagem muito forte para te entregar aqui hoje. Ele fez coisas, irmãos, que ninguém teve coragem de fazer, nem mesmo as igrejas que Paulo havia pregado, havia evangelizado e tinha ajudado muitas vezes, as igrejas não fizeram nada por Paulo, mas esse homem teve coragem de fazer. Interessante, irmãos, que a gente não escuta falar dele, né? Assim, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas irmãos, da mesma forma, você que está aqui me ouvindo, às vezes nem a sua igreja reconhece você. Às vezes dentro de casa as pessoas não te reconhecem. Irmãos, o mais importante é você estar agradando o coração do Pai. Amém? Eu sei que essa mensagem aqui de hoje vai te tocar profundamente e vai te fazer entender que Deus, Ele valoriza as pequenas coisas feitas com grande amor. Amém? Deus está vendo isso, irmãos, a intenção do coração. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu já tenho dito aqui no meu canal. Eu creio, Deus está levantando aqui um povo que é simples, que não quer saber de nada de ostentação, de luxo. As pessoas querem o evangelho puro e simples. É por isso que você está me seguindo aqui, porque você sabe que aqui eu não falo de outra coisa a não ser o evangelho de Jesus. Irmãos, o evangelho é simples, é a gente que complica tudo. Sabe, quando a gente vê tanta briga, discussão, e as pessoas perdendo tempo, irmãos, com coisas pequenas, ou até mesmo perdendo tempo falando mal dos outros, irmãos, sendo que nós somos chamados a amar, a encorajar, a fortalecer. Eu quero estar nesse grupo de pessoas, eu quero fazer parte, eu tenho pedido muito a Deus, Deus, eu quero que o Senhor possa me usar, eu quero poder ser útil na Tua obra, porque tem queimado muito meu coração, irmãos. Olha, é muito forte, sabe? Eu tenho sentido muito a presença de Deus ultimamente. E Deus tem falado muito comigo, irmãos. Deus vai levantar os simples. Deus vai levantar as pessoas simples, irmãos. Você que é aqui hoje está me ouvindo, você não é reconhecido pelos homens, não importa. O importante é você fazer parte dessa grande comissão, fazer parte desse corpo de Cristo que vai levar as boas novas àqueles que não têm mais esperança. Amém? Não importa se você não tem uma plataforma para pregar, não importa se você não tem influência, seja na internet ou seja na sociedade. Irmãos, às vezes a sua oração faz a diferença. Talvez você não tenha como sair da sua cama, você tem às vezes uma deficiência, um problema de saúde. Irmãos, não importa. Deus, Ele vê o seu coração. Deus, Ele pode usar as suas orações, irmãos. Sabe, cada um de nós temos a nossa própria história, mas eu sei que Deus, Ele quer te usar sim. E você já está sendo influência e bênção na vida de tantas pessoas que você nem fica sabendo. Amém? Então, fique comigo até o final. Essa mensagem de hoje vai estar uma bênção. Só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Muito rapidinho, clica no botão embaixo aqui do vídeo, e inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Ativa ele e selecione a opção todas, tá bom? Eu vou te ensinar a entender a Bíblia de um jeito simples e fácil, então venha caminhar junto comigo e não se esqueça no final de compartilhar com quem mais precisa, tá bom? Vamos lá!
Irmãos, o homem que ajudou o apóstolo Paulo foi quem mesmo? Vamos ver se você se lembra aí. Onesíforo, é isso mesmo. E para a gente entender a profundidade do que esse homem fez, irmãos, precisamos entender primeiro o contexto onde o apóstolo Paulo se encontrava naquele momento. Imagina a situação aí. Paulo já estava no final da sua vida, ele não estava aí num resort descansando, não. Ele estava preso em Roma. E não era uma prisão qualquer não, irmãos. Não era confortável, não tinha luxo nenhum, diferente da última vez que Paulo tinha sido preso. Da última vez ele podia receber visitas, ele tinha mais liberdade. Mas agora tudo indica que ele estava numa masmorra romana. Era um lugar frio, úmido, escuro e era um lugar reservado para os piores criminosos da época. Irmãos, como é que pode isso? Muitas vezes a gente se questiona, né? Por que será que há tanta injustiça nesse mundo, irmãos? Paulo, ele simplesmente pregava o evangelho, ele plantava igrejas, ele escrevia cartas não só para encorajar os irmãos da época, mas isso seria usado futuramente e até hoje, irmãos, milhões e milhões de pessoas são edificadas com as mensagens dele. Mas agora ele estava ali sendo tratado como um bandido perigoso, acorrentado, com certeza esperando a sua execução. Irmãos, o Império Romano não brincava em serviço não, eles eram o pior povo que você pode imaginar e ali com certeza era a morte na certa. Então, além do sofrimento físico, imagina o sofrimento mental, emocional, imagina o isolamento. Irmão, se isso não bastasse, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 15, Paulo disse que todos os da província da Ásia o abandonaram, inclusive pessoas que caminharam com ele durante muito tempo. Então Paulo estava se sentindo agora sozinho, totalmente sem esperança de sair dali, afinal de contas, ele já sabia que iria morrer, Deus já tinha falado isso com ele. Mas eu acredito que foi muito pesado ele ver os apóstolos que caminharam junto com ele, que agora estavam com medo das consequências. De repente, essas pessoas simplesmente ignoraram o apóstolo Paulo. Irmãos, eu fico pensando assim, a gente hoje fica buscando sucesso, a gente fica buscando uma vida vitoriosa aos olhos dos homens. Mas, irmãos, será que Paulo realmente era um fracassado? Ou ele estava acumulando para sua vida mais glória, mais honra de Deus? Irmãos, imagina o tamanho do galardão do apóstolo Paulo. Já parou para pensar nisso? Então Paulo, aos olhos do homem, era um fracasso, mas aos olhos de Deus, ele estava no lugar certo, na hora certa. Só que aí, nesse cenário sombrio que eu mostrei para você, de solidão, de abandono, aí surge esse homem chamado Onesíforo. E quem que era esse homem, irmãos? A Bíblia não dá detalhes sobre ele, inclusive eu tentei procurar mais informações sobre esse homem, mas tudo mostra que ele morava em Éfeso, que é um lugar que Paulo já tinha pregado muitas vezes, mas o que ele fez em Roma, irmãos, olha, foi extraordinário. E o apóstolo Paulo, ele teve uma gratidão muito grande por ele. E eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, está lá em 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 16 ao 18. Olha só o que ele disse. Que o Senhor mostre misericórdia à família de Onesíforo, pois ele muitas vezes me animou e não se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando ele esteve em Roma, ele me procurou por toda parte até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia do juízo. Você sabe muito bem o quanto ele me ajudou em Éfeso. Olha que interessante, irmãos. Paulo aqui, ele não está apenas orando por Onesíforo, mas também pela família dele. E isso pode indicar duas coisas. Ou Onesíforo já tinha morrido quando Paulo escreveu essa carta, o que muitos estudiosos acreditam, já que Paulo abençoa a casa dele e pede misericórdia no dia do juízo por ele, mas ele não envia saudações diretas a ele no final da carta, o que era uma coisa muito comum para a época. Ou então ele simplesmente pediu pela família de Onesíforo porque a família toda podia estar correndo risco. De qualquer forma, irmãos, isso mostra o quanto Paulo era grato pela vida dele. E Paulo disse que esse homem animou ele muitas vezes. E no original dessa palavra, animou, significa refrescar, reavivar. Ou seja, irmãos, a coragem desse homem, a ousadia dele, trouxe um refrigério para o coração de Paulo, que estava ali acorrentado, sentindo o peso da sua idade, né? Era um homem já velho, mas Onesíforo, só o fato dele ter ido ao encontro de Paulo, aquilo foi um oásis no deserto, entendeu? Muitas vezes, irmãos, a gente acha que a nossa presença, uma mensagem que você manda no WhatsApp, uma oração que você faz por alguém e avisa aquela pessoa, você não tem ideia do quanto isso encoraja alguém, não é verdade? A gente fica com vergonha às vezes, né? Ou então a gente acha que não vai ter importância. Irmãos, isso pode ser a diferença que vai mudar o coração daquela pessoa. E como que esse homem fez tudo isso, irmãos? Paulo mesmo diz que ele não se envergonhou por ele estar na prisão.
Irmãos, isso é muito forte, sabe por quê? Alguém que quisesse fazer o que ele fez podia ser morto. Ele podia ser preso, interrogado, mas ele se esqueceu dessa vergonha, do medo, e ele simplesmente confiou em Deus e seguiu adiante. Ele procurou Paulo em todos os lugares, inclusive o apóstolo Paulo falou isso, e é uma coisa para a gente se pensar. Por exemplo, Roma não era um lugar pequenininho na época, era uma metrópole, irmãos, tinha mais de 1 milhão de habitantes. Agora imagine você encontrar um prisioneiro específico num sistema prisional que era muito complexo na época, porque não era uma cadeia qualquer. Muitas vezes ficava num buraco dentro da terra mesmo, entendeu? Eram escavações e tinha que procurar muito, tinha que ir perguntando para muita gente. E olha que interessante uma coisa, isso aqui me fez lembrar de Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Lá em Lucas 19, versículo 10, diz que nós éramos os perdidos. Nós estávamos presos pelo pecado, condenados, sem esperança, afastados de Deus. Amém? E Jesus não ficou lá no céu confortável, esperando a gente melhorar. Não, Ele desceu, Ele veio até nós e Ele nos buscou, irmãos, mesmo sabendo o custo, a sua própria vida lá na cruz. Quando eu olho para a minha própria vida, irmãos, eu chego a essa mesma conclusão, sabe? Jesus, ele foi lá onde eu estava, lá nas trevas, lá no quartinho escuro, e ele foi lá e me encontrou. E não só isso, ele me resgatou, ele me tirou de lá. Irmãos, Jesus, ele fez o que esse homem fez. E aí nos vem uma lição, irmãos. Muitas vezes nós podemos agir como Cristo agiu. Nós podemos ignorar as vozes externas. Sabe aquelas pessoas que falam assim: ah, para que você vai perder tempo com isso? Deixa esse cara para lá, deixa esse irmãozinho para lá, meu filho, porque isso já não tem mais jeito não. Essa pessoa não quer mudar de vida. Mas irmãos, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, porque às vezes Ele vai colocar no nosso coração um amor tão grande que a gente não vai aceitar a derrota na vida do nosso irmão. Esse amor, irmãos, é sobrenatural, não dá para explicar. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava no sinaleiro, lá na cidade de Franca, São Paulo, e aí eu vi um rapaz sentado assim no chão, todo sujo, né? Aquele cheiro forte que eu senti dentro do carro. Irmãos, aquilo mexeu tanto comigo, me deu uma vontade de ir lá falar com esse homem, de levar uma palavra de esperança para ele. E aí eu pedi para minha esposa: ó, espera um pouquinho com as crianças aí, eu já volto, calma aí. E aí nós já estamos acostumados, né, a fazer isso, a conversar com as pessoas e aí eu cheguei nesse moço, irmãos, e ele começou a contar a história dele, só que assim que ele começou a falar, logo eu já percebi que não ia ser rápido, que ia demorar. E aí eu comecei a ficar preocupado, irmãos, porque já tinha se passado ali 15 minutos, 20, por fim, irmãos, eu já estava com dificuldade de ouvir o que aquele homem tinha a dizer, porque eu ficava com dois pensamentos, ou eu ouvia ele, ou eu ficava preocupado com as crianças no carro lá com a Thaís. Irmãos, foi uma luta e eu comecei a pensar, realmente amar dá trabalho. Já parou para pensar nisso, irmãos? Amar é mais serviço do que um sentimento. Guarde isso que eu estou te falando. Amar é mais um serviço do que um sentimento. Tem muita gente que fala assim: ah, eu amo fulano, mas não faz nada em favor dele. Irmãos, amar é servir, amém? E foi então que eu decidi ouvir um pouco mais e eu comecei a falar do amor de Jesus para ele. Irmãos, eu senti na verdade muita compaixão por ele, porque a mãe foi quem criou ele a vida toda e a mãe dele havia morrido. E a mãe dele não preparou ele para o futuro, para viver nesse mundo. E depois que a mãe morreu, ele simplesmente não soube lidar, ele não soube administrar a sua própria vida e acabou morando na rua. E ele falou: olha, eu tô com uma fome. Irmãos, na hora que ele falou aquilo, aí que eu pensei assim: meu Deus, eu não posso deixar esse homem aqui com fome, mas como é que eu vou fazer? Resumindo, irmãos, eu voltei, falei com a minha esposa, nós fomos no lugar ali perto, tinha um barzinho ali perto, e eu comprei um salgado para ele. Irmãos, nós fomos embora, a satisfação era tão grande por ter ajudado aquela pessoa. E aí eu me lembrei do que Jesus falou, que é melhor dar do que receber. A satisfação, irmãos, a alegria que a gente sente ao ajudar alguém não tem preço. E esse homem aqui, ele não fez isso por obrigação, irmãos. Ele não tinha obrigação nenhuma. O Onesíforo, ele tinha uma bondade extraordinária, fora do comum. E isso não é mérito dele, entendeu? Foi Jesus quem causou esse amor, quem gerou esse amor no coração dele. Irmãos, quando nós entendemos que nós já somos perdoados, que nós somos filhos de Deus, naquele momento o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e através de nós. Amém? Eu sei que eu estou falando aqui para muita gente que já sentiu esse amor e tem sentido cada vez mais forte. Olha, não ignore essa voz do Espírito Santo. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas te criticarem.
Às vezes dentro de casa mesmo, as pessoas não entendem, mas isso é obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero orar no final também para Deus acender de novo essa chama, porque eu sei que muitos de vocês já sentiram isso lá atrás. Mas hoje, por causa das pressões da vida, das dificuldades, isso muitas vezes vai abafando esse amor. A gente deixa de fazer a obra e a gente fica só frequentadores de igreja, não é assim? A gente fica só esperando o culto de domingo, sendo que Deus quer nos usar hoje. Mas para isso precisamos estar disponíveis. Amém? Lembra do que o profeta Isaías disse para Deus, quando o Senhor disse assim para ele, quem enviarei, quem há de ir por nós? E sabe o que Isaías respondeu? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, a primeira parte a gente até faz na oração, Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas irmãos, e a palavra que Isaías disse em seguida? Envia-me a mim. Aí já é mais difícil, A gente pedir para Deus nos enviar, poxa, isso aí muitas vezes vai ter que quebrar nossa rotina, a gente vai ter que sair da nossa agenda. Lembra da parábola do bom samaritano? Aquele homem estava caído pelo caminho e aí então passou o sacerdote, depois passou o levita e eles não ajudaram. Irmãos, muitas vezes eles representam a gente, sabe por quê? Às vezes a gente está corrido com as nossas coisas. No caso deles era o templo, eles tinham que servir no templo e eles deixaram o mais importante de lado. Deixaram aquele homem caído, sendo que aquele homem era o mais importante do que tudo que eles estavam fazendo, por mais que fossem coisas boas, tá certo? E aí Jesus diz que de repente veio um samaritano, que na época o samaritano era brigado com o judeu, eles tinham muitas rixas, mas o inimigo, vamos assim dizer, acabou ajudando aquele homem caído. E ele não apenas colocou aquele homem no seu jumento e levou para ser curado, mas ele pagou as despesas, representando o próprio Jesus. Ele pagou a nossa dívida, irmãos, e agora ele espera que a gente socorra os nossos irmãos. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que nós devemos suportar uns aos outros e carregar os fardos uns dos outros. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem hora que a gente tem que suportar cada coisa, Cada irmãozinho que dá trabalho, vamos falar a verdade. Mas nesse caso aqui, o suportar que a Bíblia diz, não é assim de ter que tolerar alguém, não, é de dar suporte para as pessoas. E isso a gente só consegue se o amor de Deus estiver no nosso coração. Amém? Então o mais importante é você conservar esse amor para o resto da sua vida. Não deixe ninguém apagar esse fogo, não deixe as decepções, as frustrações tirarem a chama do Espírito Santo de você. E para isso eu quero te dar uma dica muito importante. Não fique esperando o reconhecimento das pessoas não, tá bom? As pessoas muitas vezes nem sequer obrigado elas falam. Mas você pode ter certeza que aos olhos de Deus isso não passou despercebido. Amém? Faça o que tiver ao seu alcance, é claro. Talvez não dá para você ajudar fisicamente, presencialmente, mas você pode orar por alguém, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode compartilhar uma oração como essa. Tenho certeza, muitas pessoas serão tocadas e abençoadas com a mensagem de hoje. Amém? Vamos orar então? Se você puder, feche os seus olhos e eu quero interceder por você e pela sua família. Vamos orar. E no final, não se esqueça de compartilhar, tá bom? Eu quero interceder por você e pela sua família. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui muito agradecidos pela mensagem de hoje. Obrigado porque é o Senhor que nos sustenta, Pai. A cada dia, a cada manhã, as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. E se nós estamos aqui, Pai, de pé, ouvindo essa palavra, é porque o Senhor ainda tem uma obra na nossa vida. Aleluia. Pai, ultimamente o Senhor tem tocado o nosso coração de uma maneira diferente, de uma maneira forte. E eu quero te agradecer, Deus, porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é se esfriar espiritualmente. Enquanto nós estivermos chorando, buscando ao Senhor, ainda que no deserto, Pai, esse é o melhor lugar para se estar. Porque eu prefiro sofrer, passar por dificuldades, mas estando nos teus caminhos, do que estar sorrindo, curtindo com todo mundo, lá no mundo, fora da tua presença. Oh, meu Deus, coloca dentro de nós um amor pelas pessoas, pelos perdidos. Assim como Jesus, ele ignorou a voz da multidão e ele pediu para jantar na casa de Zaqueu, que era um homem pecador. Todo mundo sabia que ele roubava as pessoas, mas Jesus quis jantar na casa dele, porque Jesus sabia que ali era uma alma perdida que ele queria encontrar. Oh, meu Deus, nos dê uma visão espiritual sobre as pessoas, nos dê o olhar de Cristo. Oh, nós precisamos, meu Pai, desse olhar que não julga, que não joga pedras, mas que acolhe, que aconselha, que encoraja.
Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho. Não vai ser fácil, não é fácil amar, mas eu creio que o Senhor vai nos dar capacidade. O Senhor vai colocar as palavras na nossa boca. Ó, meu Pai, ainda que essas pessoas aqui façam parte de igrejas pequenas, igrejas que muitas vezes não são reconhecidas, ninguém valoriza, mas o Senhor sabe, meu Pai, que ali é o lugar onde o Senhor nos colocou e que o Senhor possa fazer de nós um instrumento em Tuas mãos. Ó, meu Pai, nós queremos ser usados também não só na igreja, mas na nossa casa. Por isso, meu Pai, nos ajude a ser luz no mundo, mas também luz dentro de casa, porque o Senhor mesmo disse que assim como uma candeia, uma lamparina não pode ser colocado debaixo da cama, mas ela tem que ser colocada em cima do criado para iluminar toda a casa. Assim também deve ser com a gente. Nós devemos testemunhar de boca cheia, de coração aberto, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, tira toda opressão do nosso lar, Pai. Tira, Senhor, tudo que é ruim, tudo que é do diabo, tudo que não presta. Arranca da nossa casa agora, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo. Trabalha em nós e através de nós, na vida dos nossos parentes. Faz uma obra transformadora, meu Deus, na nossa família. Que venha haver salvação, liberação do perdão, reconciliação. Oh, meu Deus, quebra as cadeias, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que é do homem, toda frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus. Nós quebramos as correntes dos outros pela fé. Jesus, o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. E tem pessoas que não conseguem se levantar, mas nós te pedimos em favor delas, ó Deus. Levanta os caídos, os abatidos. Nos dê esse coração, Pai, como de Onesíforo, Pai, que superou o medo, superou as dificuldades e fez aquilo que o Senhor estava colocando no coração dele. Ó, meu Deus, nos dê a estratégia a partir de hoje, no nosso trabalho, ainda que as pessoas não façam por merecer. Nós queremos continuar fazendo bem, sabendo que a recompensa virá. É isso que a Tua palavra nos promete e é isso que nós confiamos hoje e sempre. Muito obrigado, Deus, por esse momento e que o Senhor nos capacite a estarmos aqui nos próximos vídeos recebendo um pouco mais da Tua porção, da Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.